Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Data Master. Você que está acompanhando os workshops, você que está fazendo o treinamento de tecnologia que nós estamos abordando nesse canal, esse vídeo ele é muito importante que você entenda e analise com bastante cuidado as informações aqui. Se você é um curioso, seja bem-vindo. Tem muita informação que eu vou começar a adicionar nesse canal que eu acredito que vai fazer bem para a sua vida profissional se você é uma pessoa interessada em tecnologia, mais orientada na parte de engenharia de dados. Pessoal, tem uma atividade, tem um trabalho que é realizado, que deveria ser realizado por todos os engenheiros de dados, que ele é um pouco negligenciado. Por que ele é negligenciado? Porque ele dá trabalho, né? Ele te custa tempo, te custa você ficar ali debruçado sobre os dados, analisando e entendendo como formatar corretamente as informações, como documentar. Em resumo, é um trabalho chato. Por ser um trabalho chato, ele muitas vezes é negligenciado. Ah, não precisa, depois eu faço, eu vou vendo, vou deixando para depois. E esse depois pode se tornar um problema para a tua empresa, para a sua corporação, para a sua TI, né? Então, você como profissional de engenharia de dados, você que é o arquiteto, você que é o responsável por montar as estruturas de dados, por consolidar as informações, essa é uma preocupação que você não pode negligenciar. Você tem que ficar de olho nisso, você tem que montar suas estimativas e tem que acompanhar essas estimativas. Eu estou falando de análise de volumetria. Volumetria é um tema que é dinâmico, que é volátil. Você não consegue sempre manter a volumetria sob controle. O banco de dados ele vai mudando, ele vai se transformando ao longo do tempo. Mas você consegue sim formular estimativas, né? Ter ideias macro, ter ideias gerais de como a tua estrutura de dados vai crescer ao longo do tempo, para você formular as tuas projeções de custo, né? Você vai ter uma margem de erro nessas análises de volumetria, mas você consegue sim fazer um estudo organizado, estruturado e dar uma visão, né, para a sua gerência, para a sua diretoria, do custo que essa armazenagem de dados pode causar no seu projeto. E unindo essa visão de custo, de volumetria, de análise de volumetria, você consegue dar um parâmetro importante na análise geral do TCO que alguém está fazendo sobre o seu projeto, ou seja, um gerente, seja um diretor, alguém na sua corporação, na sua estrutura, está tendo a visão geral do custo de todo esse projeto, e a análise é uma peça importante que costuma ser negligenciada, então não faça mais isso. E aqui eu vou dar dicas de como, apesar de chato, é um trabalho simples, tá? Então, vou te dar um ponto de partida. Desse ponto de partida, você pode ir aprimorando com novas técnicas melhores e refinando os teus conhecimentos nesse assunto. Mas esse ponto de partida já é suficiente para te dar muito parâmetro e, apesar de chato, é um trabalho fácil, né? Um trabalho simples. Ele é chato porque ele é extenso, mas os conceitos são simples. Tá legal? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que para fazer uma análise de volumetria, eu preciso tirar as informações dos metadados do registro da tabela. Então, eu estou falando de tabelas no banco de dados, ou estou falando de arquivos no sistema operacional, né? Ou em estruturas cloud, como o Data Lake. Então, tenho arquivos armazenados lá. Então, para eu ter uma ideia, para eu ter uma estimativa do quanto de volume meu projeto vai se transformar ao longo do tempo, eu tenho que pegar todas as minhas camadas de dados e eu tenho que fazer análise de volumetria de cada uma delas, tá? Então, essa análise vai envolver fazer a medição do metadados do registro, ou seja, eu preciso ter, de uma forma clara, né, qual é a estrutura física dos dados. Eu preciso conhecer as minhas estruturas de dados. Eu preciso, com essa informação, eu preciso medir o tamanho do registro, e com base nessas duas informações, eu começo a tirar minhas estimativas de volumetria, ou seja, de quantos registros eu vou ter circulando na minha base, entrando ou saindo, e principalmente armazenados. Muito bem, pessoal, aqui na descrição do vídeo vai estar o meu contato do LinkedIn, tá? Então, você pode entrar no LinkedIn, conversar comigo pelo inbox, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse vídeo,
ou pelos comentários aqui também. Eu também sempre respondo a quem me manda mensagem, tá? Mesmo porque eu tenho um fluxo bem pequeno de interações, então eu consigo atender todo mundo. E é importante que eu vou apresentar nesse vídeo também uma planilha, que é a planilha que eu costumo usar para tirar as primeiras visões de volumetria. Então, você me chama no LinkedIn que eu mando a planilha para você, tá bom? Então, seguindo aqui na explicação, o que a gente já entendeu? Eu tenho que tirar o metadados do registro, tenho que conhecer a estrutura física dos meus dados. Com essa estrutura física, eu tenho uma ideia do tamanho que um registro vai me ocupar na minha base de dados ou no meu sistema de arquivos. E aí, em cima disso, eu começo a fazer as minhas estimativas, que é medir ou assumir, estimar a quantidade de registros que vão entrar. Tá? Então, só para tirar, para quem está realmente começando e está em dúvida, quando eu digo registro, eu me refiro a uma linha. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que tem código, nome, descrição e data. Um registro é uma linha de dados. A análise de volumetria vai me ajudar a entender essa linha de volume de dados no final, depois de tanto tempo de projeto. Quantos megas ou quantos gigas essa informação vai me ocupar no meu HD, né, no meu banco de dados, para eu ter que contratar mais. Isso influencia uma série de questões, influencia o tempo de carga de dados, a performance dos processos de carga, influencia a estrutura e organização dos seus discos de volume, influencia os seus processos de backup de banco de dados, né? Se você tiver na nuvem, isso vai influenciar o seu custo total de utilização dos serviços da nuvem. Então, sempre a informação da volumetria, ela costuma ser negligenciada no começo e normalmente é uma coisa que as pessoas correm atrás lá no final. Então, para que eu possa medir os meus metadados do registro, eu tenho que conhecer a minha tabela. Então, eu montei uma planilha aqui, onde a gente vai alimentar todas essas informações, tá? Você pode usar ferramentas para isso. Existem ferramentas por aí de administração de banco de dados que te ajudam a fazer todas essas análises. A gente vai fazer aqui de um jeito mais manual, numa planilha Excel, porque isso vai te ajudar a fazer essa análise de volumetria em qualquer situação, em qualquer contexto que você esteja, sem ficar preso a uma ferramenta X ou Y que já te daria essas informações prontas, tá? Então, aqui na minha planilha, eu tenho uma capa básica, onde eu dou as informações sobre o projeto, e aí eu já vou para minhas estruturas. Quando eu digo estrutura, eu estou falando da minha estrutura de dados, da minha tabela, tá? Então, por exemplo, estou lendo aqui uma estrutura de dados que vem do SAP, e eu tenho uma definição para esses metadados, que são as colunas e o tipo de dados. Aqui é importante você já começar a entender alguns conceitos. Quando se trata de armazenar informação no banco de dados, o data type da coluna influencia a quantidade de bytes que você tem que armazenar. Por isso que eu criei na minha planilha aqui uma referência de tamanho em bytes para data type, tá? Para você já ficar em mente, por exemplo, que um campo numérico me armazena 16 bytes no banco de dados, né? E um campo varchar me armazena 1 byte. Então, se eu tenho um campo que ele é numérico, ele vai me ocupar 16 bytes. Se eu tenho um campo que é varchar, ele vai me ocupar 1 byte por caractere. Tudo isso tem que entrar na tua análise de volumetria. Essa planilha aqui já resolve essas coisas para você. Então, o que você precisa ter? A estrutura do layout dos seus metadados do registro e alimentar eles aqui. Então, eu coloco os campos, o tipo de dados, eu seleciono qual é o meu tipo de dados, e eu coloco o tamanho, né? Coloco se esse campo é um índice ou não. Tá? Por quê? Porque quando o campo ele é índice, o índice também armazena um espaço adicional no banco de dados que eu também preciso ter essa variável sendo considerada na minha volumetria. E essa minha planilhinha de volumetria aqui, ela também serve para registrar o layout, né? Então, eu tenho aqui campos, data type, tamanho, e tenho aqui também a estrutura do dicionário. E agora, na última parte do vídeo, a gente vai finalmente para a parte do cálculo da volumetria. Pessoal, depois que eu já preenchi as definições das estruturas de dados, então eu conheço minha tabela, alimentei os campos, coloquei os tipos de dados, coloquei o tamanho dos campos, tá? No finalzinho da minha planilha aqui, isso é uma coisa que você pode fazer na sua planilha, você pode montar uma planilha que faça isso. A minha planilha é um exemplo para você entender os conceitos, tá? Eu tenho aqui uma ideia do tamanho do registro, ó. Essa minha planilha está me dizendo que o meu registro tem
teria um tamanho de 533 bytes, né? Então, a partir daí, eu passo a fazer algumas análises para tentar entender quantos registros eu teria por dia nessa estrutura, quantos registros eu teria por mês. Então, aqui eu jogo as minhas estimativas, eu estou assumindo que por dia eu vou ter uma entrada de 35 mil registros nessa tabela. E isso vai me dar aproximadamente, vezes 30, para considerar o mês, vai me dar aproximadamente 1 milhão de registros. Então, aqui eu estou assumindo com base em informações que eu levantei, com base no que eu acho. Inicialmente, eu posso até colocar o que eu acho, e depois eu vou medindo e corrigindo as minhas estimativas. E aí eu faço o cálculo em kbytes, em megabytes e em gigabytes, para conseguir ter uma percepção melhor de cada volumetria. Estruturas que forem, por exemplo, muito pequenas, eu acabo medindo elas em megabytes, então eu já tenho informação em megabytes aqui. Conforme a estrutura for crescendo, eu já consigo também visualizar em gigabytes, que não é o caso, por exemplo, para um mês de dados nessa estrutura aqui, eu teria meio gigabyte de informação, ou 533 megas, tá? Então, essa aqui seria a minha volumetria da tabela. A partir daí, deixa eu tirar minha cara daqui. Opa. Aqui. A partir daí, pessoal, eu faço uma estimativa também do crescimento mensal. Por quê? Porque é importante para mim que eu tenha uma clareza não só do quanto os dados vão ocupar em um mês, mas que eu faça uma projeção para 12 meses e acompanhe essas informações e faça essa somatória. Ou seja, no final, né, eu apliquei uma fórmula de cálculo aqui na planilha, que depois você pode estudar, mas é basicamente calcular o seguinte: se ela vai crescer meio giga por mês, ao final de 12 meses eu vou ter 6 gigas, né? Uma conta matemática relativamente simples, tá? Você pode até deixar a planilha depois com o tempo mais sofisticada, calculando projeções de aumento ou diminuição de crescimento, né? Nem sempre, estaticamente, uma tabela vai crescer 1 milhão de registros por mês. Às vezes esse crescimento aumenta um pouco, às vezes diminui um pouco, tá? Mas essa visão inicial, ela já te dá muita informação, ela já é muito útil para você. Então, pessoal, basicamente, né, você pegando todas as suas estruturas de dados, arquivos e tabelas, em todas as camadas, quantas camadas você tiver na sua base, e você montar essa projeção, no final você vai ter lá, olha, meu projeto vai ocupar em um ano, vai ocupar uma média de 10 teras de informação, 50 teras, 500 gigas, você vai ter uma ideia da volumetria e do tamanho. Se você tem essa informação logo no começo do projeto, você já começa a pensar em formas diferentes. Inclusive, quando você está projetando suas cargas de dados, agora a gente já está indo para o campo da integração, né? Você já sabe que você tem uma tabela cuja tendência de crescimento é alta, que daqui a 12 meses essa tabela vai ter 1 tera de informação dentro dela. Você já tem que pensar no seu processo de integração, na carga que vai rodar sobre essa tabela com uma cabeça diferente da que você pensaria em cima de uma tabela que daqui a um ano vai ter 100 megas de informação armazenada, tá entendendo? Então é muito importante você levar em consideração essa questão da volumetria desde o começo, formular e melhorar as suas técnicas, pode usar esses processos que eu te apresentei como ponto de partida, e se você tiver sempre pensando e considerando sua carreira na área de engenharia de dados ou participando de projetos que você não é um engenheiro de dados, mas existem engenheiros de dados trabalhando, você também se preocupar com isso, apresentar essas questões para eles, trazer essas preocupações para as reuniões, porque a análise de volumetria, ela é uma etapa que costuma ser negligenciada, mas que é muito importante ser verificada desde o começo. Vai evitar muitas dores de cabeça e vai ajudar o teu projeto de uma maneira geral. Certo, pessoal?